deputado Pedro Kemp, ele se esquece, infelizmente, das várias agressões feitas por integrantes do partido dele, até pelo condenado Lula, pelo condenado Zé Dirceu, que também, em suas passagens pela política, também teceram comentários desairosos contra o Supremo Tribunal Federal. Importante, senhor presidente, que nessa questão é que eu gostaria de falar que eu me considero e me manifesto aqui nesse momento contra a prisão do deputado federal feita pelo Supremo Tribunal Federal. E invoco aqui, senhor presidente, o nosso artigo 53 da Constituição Federal, que diz que os parlamentares são invioláveis civil e penalmente por quaisquer opiniões, palavras e votos. E eu vou me socorrer, inclusive, senhor presidente, de um grande jurista nacional que também tem essa mesma opinião que nós, que é o professor Ives Gandra Martins. E ele disse o seguinte, senhor presidente, eu vou abrir aspas. Eu participei de audiências públicas para a Constituinte e a decisão, presta bem atenção aí, deputado Pedro Kemp, deputado Cabalmi, e a decisão... Eu estou prestando, coronel Davi. Liberdade de expressão, eu não lhe dei a parte, deputado, por favor, eu ouvi com toda a educação, então o senhor fique agora recolhido no seu silêncio para me ouvir, por favor. Eu estou prestando atenção, o senhor chamou minha atenção, estou prestando. Pode falar. Sim, senhor. Embora então, não concorde... dizia do doutor Ives Gandra, eu participei de audiências públicas para a Constituinte e a decisão foi para que a liberdade de expressão do parlamentar fosse plena. Podem ter os maiores absurdos, mas essa liberdade é plena. Quando se ultrapassa, e no caso os limites da lei, tem que pedir autorização da Câmara para prender, porque a Constituição é muito clara. Quando nós ganhamos a eleição outorgada pelo voto popular, uma das garantias previstas na Constituição, como eu acabei de falar aqui, é o direito de nós, como parlamentares, emitirmos opiniões, palavras, e na forma como a gente vota também. Tudo isso para assegurar que o mandato que foi outorgado pelo povo não sofra restrição de atuação do parlamentar. O parlamentar tem que ter liberdade de falar. Logicamente, aquele que avançar o sinal, ele vai responder na instância que a Constituição admite. Agora, nós estamos aqui debatendo e achar que foi legal e normal essa prisão feita pelo Supremo Tribunal Federal, aí é demais. E eu gostaria, inclusive, senhor presidente, de relatar aqui a participação e a manifestação feita pelo nosso presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Mato Grosso do Sul, que é o doutor Mansur Elias Carmuche, que disse o seguinte, que essa prisão abre um precedente muito grave. E ele falou o seguinte, abre aspas, prender alguém em flagrante por um vídeo publicado nas redes sociais abre um precedente muito grave, pois ninguém viu o deputado cometendo crime e quando ele ocorreu. Além disso, hoje é um parlamentar da direita, amanhã pode ser da esquerda, ou até mesmo o jornalismo pode ser vítima disso. Por exemplo, um jornal não poderá tecer algum comentário sobre a decisão de um juiz. Isso é muito grave, pois fere o direito à liberdade de imprensa. Até para que nós possamos, senhor presidente, não alongar esse assunto, eu vi ontem uma publicação do deputado Pedro Kemp, onde ele chama aqueles que se elegeram na onda Bolsonaro
como eu também e outros, chama esses eleitos de marginais e aponta o deputado Daniel Silveira como marginal também. Apesar de não concordar com aquilo que foi escrito pelo deputado Pedro Kemp, até por defender isso, eu digo que ele tem a inviolabilidade da emissão da opinião dele, da palavra, do voto. E como disse Voltaire, deputado Pedro Kemp, por mais que eu não concorde com aquilo que o senhor fale, eu vou morrer permitindo que o senhor continue falando. Então, a nossa manifestação aqui é a seguinte: é a defesa absoluta e sem restrição da liberdade de opinião do parlamentar brasileiro, porque isso está assegurado na nossa Constituição. Caso as pessoas... Só um minutinho, senhor deputado. Caso as pessoas se julguem ofendidas por aquilo que é dito por um parlamentar, mesmo que ofensivas, que tenha invadido os limites admitidos pela lei, ele tem a seara já definida na Constituição brasileira, de onde ele poderá fazer tal reclamação e de onde poderá surgir a devida punição ao parlamentar. Mas não podemos admitir, em hipótese alguma, que na calada da noite, o ministro do Supremo Tribunal Federal, invocando um poder aí soberano, possa tirar a liberdade de um deputado federal ou de um parlamentar brasileiro por ter se expressado. E até digo, senhor presidente, algumas questões que, infelizmente, o nosso Supremo Tribunal Federal fez com que acontecesse. Essa ordem de prisão, senhor presidente, ela fugiu totalmente àquilo que é prescrito nas leis brasileiras. Quando uma prisão em flagrante com mandado, eu nunca vi isso, nunca vi. Prisão em flagrante não depende de mandado. Flagrante de crime formal alegando perpetuidade da ação porque está na internet. Ordem emanada de uma autoridade que, ao mesmo tempo, é investigador, acusador e juiz da causa. Eu nunca vi isso, senhor presidente. Então, eu fico realmente preocupado com o que vem acontecendo no Brasil. E me permita dizer, senhor presidente, e não quero aqui ferir nenhuma suscetibilidade, não quero atingir nenhum dos poderes constituídos da nação, mas o que nos chama a atenção é que, infelizmente, todos aqueles que têm uma ligação com a direita brasileira, que têm uma ligação com o presidente da República, possam ser tão julgados e tão perseguidos por aquilo que falam. E quando a gente vê que pessoas que cometem crimes até maiores, que atingem diretamente a sociedade, tirando a vida, tirando o recurso público que poderia ser empregado em outra área que é necessária à população, essas pessoas possam criticar, possam xingar e continuam aí desfrutando de uma paz, porque não houve nenhuma participação do Supremo Tribunal Federal.